Olá, professora Giancarla Bombonato. Vou falar hoje com você sobre crase, tá? Crase é um tipo de assunto muito importante? Sim, é importante para as questões de concurso, é importante para a redação. A crase pode modificar muitos sentidos e ela é cheia de regrinhas. Então você tem que saber o que é a crase, para que ela serve, como ela funciona. Então, eu vou te mostrar agora aqui uma questão, um exercício e explicar alguns pontos de crase, né? Claro que a gente não aprende crase em 5 minutos, mas você tem que pelo menos entender que existem sempre casos muito particulares e depende muito da frase que você tem. Às vezes a frase, ela pode dificultar um pouquinho e você pode ficar com dúvida, será que vai ou não vai crase agora? Então, para você dominar língua portuguesa como um todo, é importante que você veja sempre um conteúdo, reveja, olhe alguns casos especiais e sempre esteja ligado a isso. Ajuda bastante. Então, me acompanha em tela? Olha só. Vou mostrar para você, então, aqui agora, uma questão que é assim. O uso do acento indicador de crase obedece à norma padrão da língua em. Então, tá assim, ó. O rapaz foi à cozinha terminar a limpeza do fogão. Então, vamos lá. O rapaz foi à cozinha, tá? Tá aqui, ó. O rapaz foi à cozinha. Vou aproveitar e explicar que estão aqui, ó. Nós temos nesse caso aqui, ó. Vou só copiar o comecinho da frase ali, ó. O rapaz foi à cozinha. Primeira dica para você aqui, tá? Você viu que tem uma crase ali. Como é que eu vou ter certeza se vai ou não? Tente fazer uma troca. Em vez de cozinha, sei lá, coloca a palavra masculina, quarto. Como é que ficaria? O rapaz foi a quarto? Não, o rapaz foi ao quarto. Então, dica básica para você aqui, ó. Quando eu consigo trocar, tá? Ó, quando eu vejo essas trocas aqui, ó. Quando esse a eu posso trocar por ao, ou tiver o plural, o as, e eu puder trocar por aos, o que acontece? Quer dizer que nesse caso aqui, ó, existe o sinal indicativo de crase. Tá, e por que isso acontece? Nós temos o seguinte, ó. O rapaz foi, deixa eu pegar uma caneta diferente aqui, uma cor diferente, ó. O rapaz, ele foi, tá? Quem vai a algum lugar. Isso aqui é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. A palavra cozinha é uma palavra que está no feminino, então eu falo a cozinha. Ou seja, quer dizer que eu tenho aqui, ó, esse azinho primeiro aqui, ó, a gente vai classificar como uma preposição, e esse azinho segundo a gente vai classificar como um artigo. Nesse caso, eu não posso escrever. O rapaz foi à cozinha, não posso fazer isso. Então, para evitar essa cacofonia, o que a gente faz? A gente junta isso daqui, ó. Por isso que fica, o rapaz foi à cozinha. Como eu juntei os dois ali, eu vou ter que falar assim, tá vendo aqui, ó, esse azinho aqui, ó, tem 2 em 1. Para eu mostrar que eu tenho 2 em 1, o que eu faço? Coloco a crase, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Quer dizer que tá bem certinho aqui. Voltando agora aqui a nossa frase. Então, quer dizer que aqui, ó, se eu quero uma que obedece, a letra A já está certinha aqui. Agora, letra B. Aqui nós temos letra B aqui, ó. A diarista de minha irmã trabalha de segunda a sábado. Opa. De segunda a sábado aqui, ó. Cuidado que nós temos aqui um intervalo. Agora eu vou explicar para você uma coisa importante aqui, ó. Aproveitando aqui para nós sabermos um pouquinho. Quando nós trabalhamos com intervalos, cuidado que os intervalos, eles precisam manter o que a gente vai chamar e respeitar o paralelismo sintático, tá? E o que é isso? A gente chama isso aqui do seguinte, eu vou facilitar para você, ó. Paralelismo, isso daqui é de semelhança, ou seja, tem que haver uma semelhança sintático na estrutura. Então, por exemplo, tá? Vou falar em relação a intervalo. Se eu falar para você assim, ó. Vou pegar uma frase aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. O atendimento é de segunda a sexta. Tá. Agora, se fosse assim, o
atendimento é da segunda à sexta. Muito bem, veja só. O que nós temos aqui? Então, o meu intervalo, primeiro eu vou marcar o intervalo tá aqui, ó, de segunda a sexta, da segunda a sexta, esse é meu intervalo. Como é que começa o meu intervalo aqui, ó? Nessa primeira estrutura aqui, ó, de segunda, isso aqui é só uma preposição, tá? Olha agora nesse daqui, da segunda, o da é de mais a. Então, quer dizer que eu tenho preposição mais o a de artigo. Ah, então quer dizer que já tá um pouquinho diferente aqui. Isso, deixa eu arrumar esse artigo que ficou feio aqui. Peraí, vamos arrumando aqui. Então, quer dizer que eu tenho o artigo aqui. Muito bem. Agora, na frase primeira, de segunda a sexta. Se eu tenho só preposição aqui, isso daqui é também preposição, porque eu tenho que manter esse paralelo, essa semelhança na estrutura. Agora, se eu tenho na segunda o da, eu vou ter que colocar aqui, ó, a mesma estrutura, preposição mais artigo. Para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Preposição mais artigo, vou ter que colocar a mais a. Por isso, aqui vai ter crase e aqui na primeira não. Então, quer dizer que eu tenho paralelismo de estrutura, sintático. Aqui eu tenho, ó, preposição e preposição, preposição e artigo, preposição e artigo. Então, eu tenho estruturas semelhantes. Quer dizer que na primeira não vai crase aqui e na segunda vai crase aqui. Isso é o que a gente chama de intervalos, tá? Isso a gente tem que manter. Nessa questão aqui, claro que algo importante é que a palavra sábado é uma palavra masculina, né? Não fala sábado. Então, tudo que é masculino não vai crase, né? Se tiver a mais masculino, você vai saber que é proibido o emprego de crase, tá? Quando tiver a mais masculino, vamos marcar aqui, ó, a gente sabe que é proibido o emprego de crase, tá? Mas, então, quer dizer que, se você não soubesse disso, ou não soubesse de alguma outra coisa, o que você vai cuidar? Isso aqui é só preposição. Então, aqui não vai crase, porque eu teria que ter só preposição também, para manter o meu paralelismo. Continuando. Ela enxugou a louça e foi comprar os de limpeza. Enxugou a louça. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui outro exemplo aqui, ó. Quando eu falo ela Opa. Peraí, vamos arrumar bonitinho aqui. Quando eu falar para você agora assim, ó. Ela enxugou a louça, tá? Quem enxuga, enxuga algo. Então, nesse caso aqui, nessa frase que a gente encontrou aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui, ó, um verbo que é um verbo transitivo direto. O que isso acontece? O verbo transitivo direto é um verbo que ele não exige preposição. Se ele não exige preposição, esse a aqui, ele é apenas um artigo que acompanha a palavra louça, tá? Se no lugar de enxugou a louça, a gente vai escrever assim, ó. Enxugou e colocasse prato. Você não vai falar assim, ele enxugou ao prato. Não, né? Ele enxugou o prato. Então, veja, quando você coloca no masculino, aí você percebe, realmente isso aqui é um artigo. Então, eu tenho só artigo, não vai crase de jeito nenhum. Então, voltando aqui na nossa questão, claro que está totalmente incorreto esse emprego aqui. Agora, a letra D. Marta começou a higienizar. Aqui, e vou até aproveitar agora a letra E. Ele referiu-se a nós. Por quê? Nós temos aqui alguns casos, vou até marcar nessa página mesmo aqui, ó. Casos, que nós chamamos de casos proibidos de emprego de crase, tá? Então, vamos marcar aqui quais são eles para você nunca errar e ter isso sempre certinho, ó. Então, é a mais masculino, como aconteceu ali no sábado. A mais verbo é proibido. Higienizar aqui, ó, é verbo. Então, é impossível que a gente tenha crase, não pode, tá? Se eu tiver a mais ela, esta, essa, não vai crase.
A mais você, não vai crase. E a mais pronomes de forma geral, tá? Esse nós aqui é um pronome, então não vai crase aqui com ele, tá? Se eu tiver a mais numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, né? A mais e uma, também não pode. A mais palavras, a mais não. Quando eu tiver, deixa eu arrumar aqui, a no singular, o azinho está no singular, tá? O azinho, e na sequência dele, vem a palavra no plural, a pessoas, não vai crase. E se houver palavras repetidas, tá? O que você vai cuidar apenas? Dos pronomes, aqueles que podem ter crase, né? Vamos pegar uma observaçãozinha aqui, ó, uma dica para você. Dos pronomes, o a qual pode ter crase, tá? Ou plural aqui. O aquele pode ter crase. O aquela pode ter crase. E o aquilo pode ter crase, tá? Esses pronomes aqui, eles podem ter crase, que eles admitem, que a gente sabe que é proibido com pronomes. Mas esses daqui, a gente sabe que pode haver sim emprego de crase, tá? Então, fique atento a isso. Nós temos que sempre pensar na estrutura, olhar muito para o verbo que está na frase, né? Olhar o verbo aqui, entender as estruturas que nós temos e também ficar atento ao quê? Aos casos que são casos proibidos. Então, é importantíssimo que você verifique isso e entenda sempre isso, para não ficar refém. Porque a crase sempre é algo que a gente acha que é muito instintivo, né? Ai, você lê, deu certo, não tem como. A pronúncia é igual, com crase ou sem crase. Então, tem que ficar atento a isso. A estrutura da frase, como ela foi construída. Não pode só decorar por decorar. Você tem que olhar também toda a frase do começo ao fim para verificar se pode ou não usar crase naquele momento. Tudo bem? Gostou do vídeo, então? Curta aí, né? Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, me acompanhe nas minhas redes sociais. Eu tenho aí @GiancarlaBombonato, que é meu Instagram. Então, me acompanhe, eu tenho aí, posto sempre alguns vídeos interessantes, gosto muito de postar algo que vai te ajudar. Mas siga-me aí que você vai verificar que vai ter muito conteúdo legal, tá bom? Então, ó, um beijo pra você, até nosso próximo encontro.